Oiê, Karina por aqui. Hoje eu tô aqui, conforme prometido, para ensinar vocês a fazerem aquele modelinho do tapete da última aula, mas em passadeira. Eu não consigo mostrar ela inteira aqui para vocês, porque ela é muito comprida. Eu vou deixar aqui para vocês as imagens para vocês verem essa passadeira em detalhes, mas eu já vou adiantar que essa passadeira aqui, ela mede aproximadamente 1,25 de comprimento por 50 de largura e pesa aproximadamente 560 gramas. Eu utilizei o fio número 6, agulha 3,5 para fazê-la, tá? Fiquem com as imagens e na sequência a gente segue para nossa aula. Esse trabalho, a gente vai iniciar com 18 correntinhas. Então, vou dar aqui a minha laçada inicial. Ó, não pode deixar soltar, firma aí. Essa aqui não conta, tá? Como correntinha. A partir daqui, a gente faz 18 correntinhas, ó. 3, 4, 5, 6, 18, ó. Fiz aqui as minhas 18 correntinhas. Aí, agora, a gente vai contar a sexta corrente para a gente fazer um ponto alto. Então, ó, a gente não conta essa laçada que a agulha está, mas a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesta aqui, a gente vai fazer um ponto alto. Então, eu vou laçar e vou vir com a minha agulha na sexta corrente. E vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Vai ficar esse espaço aqui. Vou fazer mais 2 pontos altos nas correntes seguintes de base, formando aqui, ó, um bloquinho de 3 pontos altos. Vamos ajeitando com a mão, que essa carreirinha primeira, ela fica desengonçada, ó, tá ficando assim. Aí, eu faço uma correntinha para dar espaço, vou pular uma correntinha de base, na próxima, eu vou fazer mais um ponto alto e mais 2 na sequência, para fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Então, são 3 pontos altos na sequência, um ponto alto para cada correntinha de base. Ficou desse jeito aqui, ó. Agora, eu faço mais uma correntinha para dar espaço, pulo a correntinha de base, venho na próxima e faço um ponto alto. E aí, eu vou fazer mais 2 pontos altos nas 2 correntes seguintes, para fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Novamente, uma correntinha de espaço, pulo a próxima e nessa última aqui, ó, porque aqui é o nozinho, tá? Aqui não conta. Na última correntinha aqui, ó, que foi a nossa primeira, eu faço um ponto alto. Então, a minha primeira carreira, ela fica desse jeito, ó, com um espacinho, um buraquinho aqui e um buraquinho no final, tá? É desse jeito mesmo. Aí, agora, eu vou fazer 2 pontos altos ou 3, dependendo da altura do seu ponto alto, tá? O meu ponto alto eu faço com 2, se o seu ponto alto, a altura, você fizer 3 correntinhas, então, você pode fazer 3. Vira o trabalho. Aí, dentro desse primeiro espaço, a gente vai colocar 2 pontos altos. Porque junto com essas 2 ou 3 correntinhas que a gente fez para iniciar o trabalho, eles formam o nosso primeiro bloquinho, olha só, de 3 pontos. E agora, a gente vai seguir fazendo igual a gente fez na carreira de baixo. Uma correntinha de espaço, só que agora a gente pula o bloco todo. A gente vai trabalhar sempre dentro desses buracos, desses espaços que a gente deixou na carreira de baixo, com uma correntinha. Então, aqui dentro desses espaços, a gente vai trabalhar o nosso bloquinho, ó, de 3 pontos altos. Ó, eu vou afastar um pouco a imagem, que eu acho que fica agora fica melhor para vocês verem. Acho que é melhor, ó, tá vendo?
Agora, em cada buraquinho desse que a gente deixou, que foi o espaço de uma correntinha da carreira de baixo, a gente vai fazer blocos de 3 pontos altos. E a gente vai sempre separar esses blocos com uma correntinha, ó. Então, fiz uma correntinha de espaçamento e vou no próximo espaço. Ó, e 3 pontos altos. Não tem segredo, gente. Esse tapete é rápido de fazer e é facílimo. Eu vou deixar para vocês direitinho a contagem de pontos, de blocos, mas fica perfeito. E depois que pega o jeito, é uma delícia fazer esse tapete assistindo uma novela, assistindo uma série, porque você pega o jeito, você não precisa contar nada. Você vai fazendo. Ó, percebam que eu cheguei aqui no último espaço, ó, e eu fiz os 3 pontos altos, eu fiz um bloco, tá vendo? Então, ó, essas duas carreiras vai ser a sequência de repetição da gente. Então, uma carreira sempre vai ter, ó, 2 espaços nas pontas e 3 blocos, e a carreira de cima vai ter 4 blocos direto, sem espaços nas pontas, tá? Eu vou fazer mais 2 carreiras com vocês, então agora a gente vai repetir essa daqui de baixo. Como é que a gente faz, ó? Eu vou subir 2 correntes, que é a altura do meu ponto, e mais uma corrente de espaçamento, porque eu já vou pular esse bloco, ó. Já vou pular e vou direto para o meu espaço. E vou fazer 3 pontos altos, que vai ser aqui o meu primeiro bloco. E aí, eu sigo naquela sequência de fazer uma correntinha para pular o bloco e 3 pontos altos dentro do próximo espaço. Ó, novamente, mais uma correntinha para pular o bloco. E 3 pontos altos dentro do próximo espaço. Aí, aqui, ó, eu cheguei no último bloco. O que que eu vou fazer? Uma correntinha e eu vou fazer o meu ponto alto em cima daquelas correntinhas, aquelas 2 ou 3 correntinhas que a gente subiu aqui. Eu subi 2, então, ó, esse aqui é o primeiro ponto, o segundo, e aqui tá aquela correntinha. É aqui que eu vou colocar, ó, o meu ponto alto, porque eu preciso daquele espaço. Lembra que eu falei, ó, uma carreira fica com espaço, outra não fica com espaço. Numa a gente tem, ó, os 2 espaços e os 3 blocos, na outra 4 blocos, sem espaço na lateral. Na outra, repete aqui, ó, os 2 espaços nas laterais e 3 blocos. E a próxima, que é a última que eu vou fazer com vocês desse trecho, é, de novo, a de 4 blocos. Como é que a gente faz? Porque depois, se vocês tiverem dúvida, é só voltar ao vídeo que não tem mais segredo, ó. Então, a gente vai subir a quantidade de carreirinhas equivalente ao seu ponto, vira o trabalho. Dentro do buraco, a gente já coloca mais 2 pontos para a gente fazer o nosso primeiro bloco. Uma correntinha de espaço, de intervalo, e já vai para o próximo espaço fazer o próximo bloco de 3 pontos altos. Um tapete muito rapidinho de fazer, não tem segredo. Vou fazer essa, a última carreirinha, e vou dizer para vocês quantas vocês têm que fazer, porque não tem segredo. Agora, é essa repetição até o final do comprimento desse tapete, ó. Cheguei aqui no final, tô no meu último espaço, e assim como a gente fez lá na outra carreira, eu vou colocar os meus 3 pontos aqui, ó. Estão vendo? Então, ficou exatamente da maneira como eu falei. E de agora pra frente, não tem mais segredo, né? Então, agora é repetição. Então, é sempre uma carreira com 2 espaços aqui nas pontas e 3 blocos de 3. A outra carreira com 4 blocos de 3, a outra com 2 espaços e assim sucessivamente. Lembrando sempre que a primeira carreira e a última lá em cima vai ter 2 blocos, elas vão começar, né, com os 2 espaços. A gente precisa desses espaços nas pontas. Então, a primeira e a última carreira vai ser assim. Então, para fazer essa passadeira, a gente vai precisar subir 55 carreiras, tá? Então, a gente vai contar ou assim, ó, de bloquinho, 1, 2, 3, 4, ou assim pelo buraquinho, ó, 1, 2, 3, 4, e vai, até ter a altura de 55 carreiras, tá? E aí, a gente volta para a próxima etapa juntos. Faz aí que eu faço aqui. Bom, sempre que a gente for fazer essa troca de cor agora, para chegar nesse ponto onde a gente vai chegar, a gente vai sempre começar em um dos cantos. Qualquer canto, você pode escolher o canto que você quiser, mas tem que ser um dos cantos aqui, tá bom? Dos 4 cantos.
Não importa o canto, mas precisa ser um canto porque facilita na hora da gente fechar a carreira. Vocês vão entender conforme a gente começar a fazer aqui, tá? Aqui eu coloco dessa maneira, mas se você tem outro jeito, se você dá o nozinho primeiro, aqui você vai fazer do jeito que você tá acostumado, tá bom? Eu já coloco direto aqui, ó, passo aqui o fio pra trás, ó, que na primeira correntinha eu já dou uma segurada nela e depois ela vai ficar presa aqui. Então, vamos lá, ó. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou subir aqui 3 correntinhas, e aí agora eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço, ó. Nós vamos fazer nesse canto um leque. Então, ó, fiz aqui, ó, um bloquinho de 3 pontos altos. Eu vou fazer 2 correntes. 2 correntes, e aqui dentro do mesmo espaço, desse mesmo buraco, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Esse vai ser o nosso leque nos 4 cantos. A gente vai fazer os 4 cantos dessa mesma forma, ó. Um leque de 2 blocos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Esse aqui vai ser os nossos 4 cantos. Ótimo. Como que a gente segue aqui agora? Muito fácil, muito simples, muito gostoso de fazer. Aqui onde a gente tem bloco, a gente vai fazer uma corrente de separação. Aqui onde a gente tem espaço, a gente vai fazer blocos de 3 pontos altos, ó. A gente vai trabalhar só nos buracos, então não tem segredo. Por isso que eu disse para vocês que é um tapete gostoso da gente fazer assistindo novela, série, ou o que você gosta de assistir, ó. Ouvindo um audiobook, porque não precisa contar, ó. Fiz uma correntinha de separação para pular aqui esse bloco. E vou aqui. Faço mais um bloco de 3 pontos. E assim, eu sigo essa carreira toda, ó. Sempre fazendo uma correntinha de espaço entre os blocos de 3 pontos altos. Mas essa vai ser a nossa sequência todinha. Blocos de 3 pontos altos, separados por uma corrente. Isso até a gente chegar lá no canto. Eu vou acelerar aqui, pra gente fazer ali o canto juntos, tá? Prontinho, ó, eu fiz aqui, ó, todos os meus, o comprimento do meu tapete, e cheguei aqui no último espaço, que é um canto. Então, como eu falei, os 4 cantos vão ser assim, ó, com esse leque. Então, fiz uma correntinha de espaçamento, vou direto aqui pro espaço, faço 3 pontos altos dentro desse espaço, 2 correntinhas para montar o meu leque, mais 3 pontos altos. Nessa carreira, e apenas nessa, os nossos 4 cantos serão assim, tá? Aí, agora aqui, eu sigo como eu fiz na lateral. Esse tapete é todinho assim, tá? Então, uma correntinha de espaçamento para pular o bloco. Deixa eu já segurar esse fiozinho aqui atrás. Ó, e aqui, 3 pontos altos. Uma correntinha para pular o bloco. 3 pontos altos no próximo espaço. Uma correntinha para pular o bloco, cheguei no outro canto, eu vou fazer a mesma coisa, o meu leque. Então, são 3 pontos altos, 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Então, essa carreira, ela é toda desse jeito. A gente vai repetir agora
tudo que a gente fez desse lado, a gente vai repetir desse outro lado, vai fazer esse canto do mesmo jeito. Então, só para vocês saberem como é que fica, essa carreira, ela vai ficar os 4 cantos com esse leque aqui, que a gente já viu, né, de 2 blocos de 3 pontos separados por 2 correntes. No comprimento aqui, ela vai ficar com 8 blocos, tá? Tirando os leques, vai ficar com 8 blocos de 3 pontos altos. E aqui nos cantos, ela vai ficar com 2 blocos de 3 pontos altos no intervalo dos cantos, tá? Então, é só repetir aqui e a gente se encontra aqui, ó. Faz aí que a gente já volta quando chegar aqui, ó. Prontinho, ó. Cheguei aqui, fiz o último bloco, a minha correntinha de espaço, e agora eu vou prender aqui, ó, na última correntinha daquelas 3 primeiras que a gente subiu quando a gente iniciou aqui a carreira, que eu falei pra gente começar pelo canto, né? Ó. Vendo? Ficou assim. O que a gente vai fazer agora, ó? Agora, a gente vai caminhar com pontos baixíssimos até a gente chegar aqui no meio desse leque. Eu vou pegar aqui só pela alcinha de trás, mas se você tá acostumado a pegar os dois, não tem problema também. Aqui dentro, ó, fiz mais um baixíssimo dentro do espaço. Vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E dentro desse espaço, eu vou fazer mais 4 pontos altos, porque eu quero ficar aqui dentro com 5 pontos altos, porque o meu canto agora, ele vai ser assim. E vocês vão ver quando a gente chegar lá do outro lado, como é que vai ficar. Que a partir de agora, a gente muda a forma de fazer o canto. Deixa eu contar aqui, ó, as correntinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó, 5 pontos altos, tá? Agora, aqui é a mesma coisa nessa carreira, ó. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha de espaçamento para pular esse bloco. E vou vir aqui, ó, no próximo espaço e vou fazer um bloco de 3 pontos altos. Então, aqui não vai ter segredo, ó. Aqui a gente nem precisa fazer juntos porque não tem segredo, tá vendo? Ó, fiz uma correntinha de espaçamento. No próximo espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. E isso aqui vai ser assim, toda a lateral desse tapete, ó. Então, toda essa lateral aqui vai ser igual. Então, eu vou fazendo nos espaços blocos de 3 pontos altos e uma correntinha de intervalo para pular esse bloco. Eu vou fazer esse trechinho e aí eu venho até aqui para ensinar para vocês como é que a gente vai fazer esses cantos agora, que agora a gente vai trabalhar o canto todo. Todos esses espaços do canto serão trabalhados, tá? Então, eu vou fazer rapidinho até chegar aqui e já volto. Gente, como o processo de execução da passadeira é igual, não vou nem falar bem parecido, ele é igual ao processo de execução do tapete. Então, ao final, eu vou deixar vocês aqui com a execução, o vídeo de execução, os trechos dos vídeos de execução do tapete pequeno, mas ao final aqui de cada carreira, eu vou falando para vocês a contagem de pontos que vai ficar se você estiver fazendo a passadeira, combinado? Então, aqui, se você tá fazendo a passadeira, nessa primeira carreira aqui que a gente fez na cor cru, o seu comprimento aqui, ó, ele vai ficar com 26 blocos, tá? 26 blocos no comprimento, e aqui os cantos são idênticos, tá? Então, são os cantos com 2 leques de 3 pontos altos, 2 correntes 3 pontos altos e 2 blocos de 3 pontos altos aqui no intervalo e o canto igual ao outro. Os 4 cantos são iguais. A única diferença, se você está fazendo a passadeira, é que aqui você terá 26 blocos no comprimento, tá? No comprimento do seu tapete, tá bom? Pronto, ó, eu fiz aqui o comprimento da minha segunda carreira e eu cheguei no canto. Agora, a gente vai trabalhar o nosso canto fazendo aumentos. De que forma? Eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha de separação, vou vir direto aqui no meu canto e eu vou fazer 5 pontos altos, igual eu fiz lá do outro lado, ó, tá vendo que aqui eu já fiz os 5 pontos altos? Então, eu vou fazer aqui 5 pontos altos também, ó. 2, 3, 4... e 5. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação. Esse tapete a gente trabalha sempre com uma corrente. O único lugar que a gente fez 2 foi aqui, nessa primeira carreira, naqueles leques. Agora, é sempre com uma corrente, ó. Aí, eu vou fazer no próximo espaço também 5 pontos altos.
no próximo, uma corrente de intervalo e no próximo espaço novamente 5 pontos altos, porque agora a gente está começando a formar o canto do nosso tapete. Uma correntinha de intervalo e novamente 5 pontos altos. Fiz aqui um bloco de 3, não é? 5 pontos altos, ó, 4 e 5. Cheguei no canto, a mesma coisa, ó, uma corrente de intervalo e vou lá pro canto e faço 5 pontos altos. Ó, percebam que o nosso canto nessa carreira, ele fica assim, ó, tá vendo? Com 5 blocos de 5 pontos altos, porque a gente começa a formar o nosso canto. Agora, a gente vai pro comprimento do trabalho e nada muda. Uma correntinha de intervalo para pular o bloco. E no próximo espaço, a gente faz um bloco com 3 pontos altos. E a gente vai fazer a mesma coisa até chegar lá do outro lado. Eu vou acelerar aqui, vou fazer essa lateral todinha e volto pra gente fazer junto o outro lado, tá bom? Ó, então aqui é só ir repetindo assim até chegar no canto. Vou fazer aqui e já volto. Ó, cheguei aqui no canto e eu vou trabalhar esse canto exatamente como eu trabalhei aqui, ó. Desde o canto e todos os espaços, eu preciso ter blocos de 5 pontos altos separados por uma corrente. Então, vamos lá. Então, uma correntinha de espaço, vou aqui no meu primeiro canto e vou fazer 5 pontos altos. Uma correntinha de espaçamento e vou seguir fazendo 5 pontos altos nos meus espaços. Ó, vou fazer assim até chegar aqui. Vou dar uma acelerada, mas vou deixar vocês acompanhando só que acelerado, tá? Vou fazer o intervalo de uma correntinha e 5 pontos altos aqui, 5 pontos altos aqui pra gente emendar lá e começar a outra carreira. Então, bora lá. Ó, terminei aqui, fiz aqui, ó, blocos de 5 pontos altos em todos os espaços. Vou fazer uma corrente de separação e eu vou fechar aqui com baixíssimo na primeira correntinha daquelas que eu subi pro meu ponto alto. Eu fiz 2, né? No meu caso, se você fez 3, você vai na terceira. Você vai fechar com um ponto baixíssimo, tá? Aí, aqui, ó, então, o seu canto fica igualzinho, então, você vai ter os 5 blocos de 5 pontos altos aqui nos seus 2 lados do canto, e no comprimento aqui da sua passadeira, você vai ter um total de 27 blocos, tá? De 3 pontos, se você tá na passadeira. Bora para a segunda carreira. Agora, a gente vai aqui, ó, subir a altura de um ponto alto, no meu caso, 2 correntinhas. Aí, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto em todo esse canto. Ponto sobre ponto, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Vai ficando desse jeito. E quando a gente chegar aqui, neste último ponto, a gente vai fazer um aumento. Então, eu já fiz um ponto alto em cima dele e eu vou fazer mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Então, aqui, ó, eu vou ficar com 6 pontos altos nesse bloco.
vou fazer uma correntinha de intervalo, vou vir aqui, ó, prestem atenção nesta carreira, tá? Vou vir aqui, ó, neste primeiro ponto do bloco, ó, e vou fazer um ponto alto. Depois, eu vou fazer uma corrente de espaço e pulo esse restante de bloco e vou pro próximo espaço fazer aquele meu bloquinho de 3 pontos altos. Por que que eu fiz isso daqui? Porque eu quero que esta carreira aqui, ela suba sempre retinha. Deixa eu mostrar no outro tapete para vocês perceberem. Ó, percebam aqui que... Tá vendo? Essa carreirinha aqui, ó, depois do meu canto, que a gente tá formando esse canto, essa carreirinha, ela sobe sempre retinha. E é por isso que a gente tem que colocar o ponto exatamente aqui, ó, onde eu mostrei pra vocês, tá? Mas é só seguir essa sequência, esse passo a passo, que não tem erro, tá? Ó, então, eu fiz aqui, só recapitulando, eu fiz aqui os 6 pontos altos, porque eu fiz um aumento no último ponto aqui do leque de baixo, né, do meu grupo de 5 pontos. Aí, eu fiz uma correntinha e um ponto alto no primeiro ponto desse bloquinho de 3. Outra correntinha e já pulei pro próximo espaço. E agora, aqui no comprimento, eu vou seguir normalmente fazendo uma correntinha para pular o bloco e no próximo espaço eu faço 3 pontos altos. E eu vou fazer os meus aqui e a gente se encontra desse lado aqui pra gente fazer esse canto todo junto, tá? Ó, eu fiz aqui, ó, o meu penúltimo espaço antes de chegar no meu canto, tá vendo? Eu parei aqui para poder explicar para vocês essa volta aqui, ó, porque nessa carreira, antes de chegar no canto, a gente vai ficar com 2 buracos, 2 espaços coladinhos, tá vendo? Então, como é que a gente faz isso aqui, ó? A gente trabalha aqui nesse último bloco, igual a gente fez desse lado aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer, ó, uma correntinha de intervalo e vou vir aqui, ó, no último ponto do bloco, fazer um ponto alto, que equivale a este ponto que a gente fez aqui, ó, no primeiro ponto do bloco, né? Como a gente tá ao contrário, então, a gente faz no primeiro ponto encostado no canto, ó. Agora, eu faço mais uma correntinha de espaço e aí sim, eu começo a trabalhar em cima do meu bloco com ponto alto, ó. Então, eu fiquei, de novo, com os 2 espaços, tá? Essa carreira, do lado dos cantos, dos 4 cantos, a gente vai ter aqui, ó, esses 2 espaços. Agora, a gente vai trabalhar todo esse canto aqui, ó, igual a gente trabalhou o outro, que é o quê? A gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto, né? Um para cada ponto de base, com exceção do último ponto, que a gente vai fazer aumento. E a gente vai fazer o aumento em todos esses blocos de 5 pontos altos que a gente tem nos cantos, ó. Então, aqui, ó, eu fiz 2 pontos altos em cima desse ponto aqui. Faço uma correntinha de intervalo, já vou virando aqui o meu tapete. Ó, faço uma correntinha de intervalo e vou aqui pro próximo, ó. Vou trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, até chegar no último. Quando chega no último, eu vou fazer 2 pontos altos, ó, 1 e 2. Então, eu vou fazer aumento em todos os blocos. O último ponto, eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer isso em todo esse canto aqui, ó. Nos 5 blocos que eu tenho aqui de 5 pontos altos, eu vou agora fazer 6, porque eu vou fazer um aumento no último ponto de cada bloco. Não esquecendo de fazer a correntinha de intervalo entre um bloco e outro, tá? Ó, já tô chegando aqui no meu último bloco. Enquanto eu tô conversando com vocês, tô no penúltimo, aliás, ó, e deixando vocês assistir. Eu quero fazer esse canto com vocês para mostrar também como é que a gente faz esse cantinho, depois do cantinho, esses 2 espaços, eu vou fazer os 4 cantos, porque depois eu vou fazer mais uma carreira com vocês e vou só depois dar a contagem, porque aí é só repetição e não tem segredo. Então, quero fazer a execução com vocês aqui, porque se vocês tiverem dúvida, é só voltar para repetir nas próximas carreiras, porque não vai ter segredo. Ó, cheguei aqui,
no último bloco dos cantos, são sempre 5 blocos que a gente vai ter nos cantos, tá? Em cada canto. Independente de você estar fazendo a passadeira ou o tapete, serão sempre 5 blocos. Ó, cheguei aqui no último bloco, fiz também o meu aumento, tá? Então, aqui eu fiquei, ó, com 5 blocos de 6 pontos altos, tá? Então, vamos lá. Nessa carreira, a gente tá ficando com 2 espaços aqui, então, a gente vai fazer a mesma lógica que a gente fez lá. Então, a gente vai fazer uma corrente, aqui é espaço sobre espaço, então, a gente vem no primeiro ponto aqui do bloco, faz um ponto alto. Aí, a gente vai fazer mais uma corrente e vir direto pro nosso espaço aqui, fazendo o nosso primeiro bloco de 3 pontos altos, e aí a sequência vocês já sabem, uma corrente e 3 pontos altos em cada espaço. Então, aqui a gente vai repetir isso daqui, os 3 pontos altos, né, os bloquinhos de 3 pontos altos, uma corrente, até chegar aqui no canto. Eu vou fazer mais uma vez esse cantinho com vocês, daí a gente vai fazer esses aumentos, na verdade eu vou só lembrar vocês desses aumentos, e a gente fecha juntos aqui para subir a próxima carreira. Então, façam aí esses bloquinhos até chegar aqui, que eu volto pra gente fazer de novo esse cantinho lá do outro lado. Olha, cheguei aqui então no penúltimo espaço antes do meu canto, e a gente vai fazer o que a gente já fez nos outros, só para repetir e fixar mesmo para vocês, ó. Uma corrente de espaço, um ponto alto no último ou primeiro, né? De lá para cá o primeiro, daqui para lá o último ponto alto deste bloco, mais uma corrente de espaço, e aí sim eu faço um ponto alto no primeiro ponto do canto, daqueles meus 5 pontos. E agora aqui, eu vou fazer todo esse canto do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, ponto alto sobre ponto alto, sendo que o último ponto a gente faz um aumento e faz sempre uma corrente de intervalo entre cada bloco de 6 pontos que a gente tá formando nesse canto, tá bom? Eu vou terminar os meus aqui, fechar a carreira, e aí a gente volta pra subir a outra, tá? Então, agora é fazer desse jeitinho, igual a gente fez do outro lado, tá? Vou terminar aqui e já volto. Ó, terminei aqui meu último bloco, não esqueçam de fazer o aumento, tá? Ó, então, meu último ponto que é o aumento. Aí, eu vou fazer aqui, ó, uma corrente e vou fechar com baixíssimo aqui, ó, na primeira daquelas correntinhas que eu fiz do meu primeiro bloco, ó. Então, essa carreira aqui, ó, a gente vai ficar, ó, lembrando que essa carreira é a terceira carreira na cor cru, né? Se você está fazendo a passadeira, o seu canto, ele vai ficar igualzinho, a gente fica da mesma maneira com 5 blocos de 6 pontos altos, também a gente fica com os 2 buracos aqui antes dos 4 cantos nessa carreira, tá? A diferença é que aqui você vai ficar com um total de 26 blocos de 3 pontos altos aqui nesse comprimento entre os 2 espaços para a chegada dos cantos, tá? 26 blocos de 3 pontos altos. Vamos lá, para a próxima carreira agora. A gente já tá aqui no primeiro ponto, né, do nosso bloco. Então, a gente vai subir os 2 ou 3 pontos, 2 ou 3 correntinhas. Oh, meu Deus, a dicção pegou aqui. E aí, a gente vai fazer o que a gente já estava fazendo. Os cantos, a gente vai trabalhar, gente, sempre assim, não tem segredo. Até chegar à altura que eu já vou contar para vocês, a quantidade de carreiras, a gente vai fazer sempre desse jeito, ó, nos cantos, tá? É ponto alto sobre ponto alto, e chegando no último ponto aqui, ó, do canto, isso a gente vai fazer nos 5, né, em todos aqui, ó, a gente vai fazer dos 2 lados, a gente faz mais um aumento. Então, se na carreira de baixo a gente tinha blocos de 6 pontos altos, a gente agora vai ter blocos de 7 pontos altos, tá? Agora, atenção aqui nesse canto. Agora, a gente vai fazer, ó, uma correntinha, vai fazer aqui, ó, este ponto, a gente agora vai sempre ter esse espaço. Lembra que eu mostrei pra vocês aqui, ó, no tapete? Vamos olhar de novo a peça pronta. Ó, agora a gente vai sempre ficar com esse espaço coladinho aqui, ó, na saída do nosso canto, de todos os lados do tapete, tá vendo? Ó, a gente sempre tem esse espaço. Então, agora,
Eu conto a lógica para vocês, que é para vocês facilitarem gravar, tá? Então, esse espaço a gente vai sempre manter. Então, a gente faz uma correntinha e vai trabalhar direto aqui, ó, no bloco, ó. A gente vem aqui e faz 3 pontos altos, ó. Para ficar mais retinho, ó, vamos fazer assim? Ó, então, agora, a gente faz aqui, ó, uma correntinha, aí a gente vai fazer, para deixar bem retinho, um ponto alto em cima deste ponto alto, para ficar retinho, ó. E aí, os outros 2, para completar o bloco, a gente faz aqui dentro desse espaço, ó. Tá? E aí, aqui, a gente segue aquela sequência normal que a gente já tá acostumado, uma correntinha de espaço. E nos espaços aqui, a gente faz 3 pontos altos. E a gente vai fazer isso até chegar lá do outro lado, e aí eu vou fazer com vocês transformar esses 2 pontos aqui, 2 espaços aqui, em um espaço só, porque aqui não tem segredo, tá? A gente vai fazer essa repetição dos blocos de 3 pontos e uma correntinha de espaço até chegar lá no canto. Eu já volto com vocês. Ó, cheguei aqui, né? O próximo espaço que eu vou trabalhar já é o primeiro daqueles 2 espaços. Então, ó, fiz uma corrente de intervalo, venho no espaço, vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos. O último eu coloco em cima do ponto alto para ele ficar retinho, igual a gente fez lá do outro lado. Agora, eu faço uma corrente de espaço e já entro no meu primeiro bloco do canto, que aqui eu vou repetir o que eu fiz lá do outro lado. Eu vou fazer ponto sobre ponto, ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui no último ponto do meu bloco, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer 2 pontos altos no último ponto, vou ficar aqui com 7 pontos altos nesse bloco. Com o espaçamento de uma correntinha entre os blocos, eu vou fazer todo esse canto e eu encontro vocês lá do outro lado pra gente fazer esse cantinho lá. Vou fazer os 4 cantos com vocês de novo, porque essa é a última carreira que eu faço em detalhes, depois eu vou só falar a contagem para vocês, tá? Então, vou dar a volta aqui a gente se encontra de novo. Já fiz os aumentos do meu canto, cheguei aqui nos 2 espaços, então esse espaço a gente vai sempre manter. Então, aqui uma correntinha de intervalo, um ponto alto em cima desse ponto para ficar sempre retinho esse espaço. E agora, os 2 pontos altos para formar meu bloco de 3 pontos, eu faço aqui dentro desse espaço, ó. E agora, vida normal, que vocês já estão carequinhas de saber. Uma corrente de espaço e blocos de 3 pontos altos em toda a lateral do seu trabalho. Eu vou terminar o meu aqui e volto aqui com vocês só aqui no final, já para dizer a quantidade que ficou de blocos, tá? Façam aí também. Eu quis voltar com vocês ainda para fazer essa última transformação de 2 espaços em um, pra gente fechar juntos essa última carreira. Então, fiz 2 pontos aqui, ó, do meu bloquinho de 3. O último eu faço em cima desse ponto para ficar retinho, uma correntinha e aí sim eu entro no canto fazendo ponto sobre ponto e aí eu vou fazer um aumento no último ponto e sigo até aqui pra gente conversar. Façam aí. Prontinho, ó. Já terminei aqui, já fiz os meus 2 cantos, já fechei aqui a minha carreira. Essa é a 4ª carreira na cor cru. Se você estiver fazendo a passadeira, então, aqui, o seu canto tá da mesma maneira, você tem aqui 5 blocos com 7 pontos altos, só que aqui no seu comprimento, você vai ter 27 grupos de 3 pontos, 27 blocos de 3 pontos, tá? E você tem aqui um buraco também, tá? Então, a regra que eu expliquei é a mesma. 2 buracos, 1 buraco, 2 buracos, 1 buraco. E assim, a gente vai subindo as carreiras. A diferença aqui para a passadeira é que você vai alternar entre 27 blocos e 26 blocos. Então, na carreira que você tiver aqui, ó, um buraco só, você vai ter 27 blocos no comprimento. Na carreira que você tiver 2 buracos, você vai ter 26 blocos no comprimento, tá?
tá? Aqui a regra é igualzinha, os dois lados do tapete ficam iguais, tanto para o tapete menor quanto para a passadeira. Então, você também vai seguir aqui, ó, na passadeira, você também vai fazer 7 carreiras na cor cru e vai terminar da mesma maneira aqui, ó, com 5 blocos contendo 10 pontos altos, tá? A diferença é sempre no comprimento, então aqui na passadeira você termina com 26 blocos de 3 pontos altos, né? E 2 buracos, tá? Então, também, assim como no tapete menor, a última carreira ela termina assim, ó, com 2 buracos, mas um total aqui de 26 blocos, tá bom? Já finalizei aqui o meu, ó, já fiz as 7 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras na cor cru, tá? Então, eu terminei aí na contagem de pontos que eu já falei pra você. E agora, ó, reparem aqui, ó, só um detalhe, reparem que eu falei pra vocês que a gente terminava a última carreira sempre com os dois buraquinhos antes de cada canto, tá vendo? Ó, independente de você fazer a passadeira ou o tapete pequeno, tá? O que muda é a quantidade de blocos aqui. E é assim que a gente termina. Então, agora, a gente vai começar a fazer, ó, essa carreira aqui, ó, a gente vai seguir nessas 3 carreiras aqui de 3, que são, essa carreira é só isso, tá? Ó, são blocos de 3 pontos altos. Só que essa primeira eu vou fazer com vocês, principalmente no canto, porque ela tem o jeitinho certo da gente pegar os pontos aqui, ó. Aí depois as outras duas eu só oriento vocês, para vocês fazerem sozinhos, e aí a gente já tá caminhando aqui pro bico do nosso tapete, tá? Então, agora chegou o momento aí da troca de cor, como eu falei no início, fica a seu critério, como que você quer fazer, se você vai fazer tudo da mesma cor agora, ou se você vai alternar. Eu vou fazer no mesmo padrão do outro, então, vou fazer agora com a cor amarela, depois eu volto pra cor cru e amarela de novo, tá? Mas aí fica a seu critério. Então, agora, como é que a gente vai fazer, ó? Eu vou começar aqui nesse buraco, não é uma regra, tá? Mas eu gosto de começar nesse segundo aqui, ó, desses dois eu vou começar no segundo. De novo, né, assim você começa da maneira como você acha melhor, se você dá nozinho ou não, tá? Vou subir aqui, ó, sempre quando eu começo eu gosto de subir 3, eu amarro o fio e subo 3, tá? Mas aí fica a critério de vocês. E aí, aqui nesse buraco, eu vou fazer 3 pontos altos. Aí, aqui, no comprimento do tapete, você vai fazer o que a gente já vinha fazendo. Então, aqui não tem segredo nenhum, eu vou até fazer aqui acelerado e vou voltar com vocês no canto, porque aqui não tem segredo. O que a gente estava fazendo antes é o que a gente repete agora, ó. Uma corrente de intervalo, né, para pular o bloco da carreira de baixo, e aqui 3 pontos altos no espaço. Então, essa carreira a gente vai fazer ela inteira desse lado, tá? Desse jeito, tá? Então, aqui nas laterais dos tapetes, a gente vai fazer desse jeito, tá? Então, eu encontro vocês, vou fazer essa lateral rapidinho aqui, que é o mesmo padrão que vocês já sabem, e quando chegar aqui no canto, eu volto para explicar como é que a gente distribui esses blocos aqui nos cantos, tá bom? Que vai ser igual, inclusive, para os dois ladinhos. Ó, cheguei aqui no último espaço, né, antes daqueles dois. Agora, como é que a gente vai fazer? Nesses dois blocos, gente, nesses dois espaços, a gente vai fazer blocos de 3 pontos altos também, tá? Então, ó, uma corrente de espaço, no primeiro espaço aqui, ó, eu vou fazer um bloco de 3 pontos altos. Parece que vai ficar estranho porque eles estão muito pertinho, mas não fica, porque depois, quando a gente entrar com os outros blocos da carreira de cima, eles separam, tá? E é o que a gente precisa para dar um aumento nesse tapete na hora da curva. Então, aqui, ó, eu vou fazer um bloco de 3 pontos altos para cada um, com uma correntinha de intervalo. Então, como eu falei, parece que tá estranho aqui, mas na próxima carreira ele ajusta e fica certinho. Muito bem. Como que a gente vai fazer agora? Cheguei no canto. Agora, de que maneira a gente vai distribuir aqui os nossos pontos altos? Ó, vamos lá. Uma correntinha de intervalo sempre entre os blocos. Aí, eu vou vir aqui, ó, e vou pular o primeiro ponto desse meu blocão de 10 pontos altos. Eu pulo o primeiro, venho no segundo, faço um ponto alto. Aí, eu venho no próximo, faço um ponto alto. E no mesmo ponto de base, eu vou fazer outro ponto alto, ou seja, eu faço um aumento aqui nesse segundo, tá? Aí, eu vou fazer uma correntinha de intervalo, pulo o próximo, venho no outro, faço um ponto alto, vou repetir o que eu fiz aqui, ó. E no próximo, 2 pontos altos. Tenho outro
bloquinho. Ó, outro bloquinho de 3 pontos. A mesma coisa, uma correntinha, pulo o próximo, venho no outro, um ponto alto, e no próximo eu faço 2 pontos altos, ó. Uma correntinha de intervalo, eu vou pular este último, igual eu pulei este primeiro, né? Eu não pulei o primeiro, vou pular o último também. E aí, neste espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. Não esqueçam sempre da correntinha de intervalo. Muito bem. É isso que a gente vai fazer. Agora, a gente vai repetir essa execução. Eu vou fazer só mais um bloco com vocês, porque o resto é repetição, tá? Ó. Então, vamos lá. Uma correntinha de intervalo. Deixa eu ver se vocês estão enxergando direito aqui. Estão. Uma correntinha de intervalo. Pulo o primeiro ponto. Vou fazer um pouquinho mais rápido agora, tá? O segundo ponto eu faço um ponto. No próximo, eu faço 2 pontos altos. Aí, uma correntinha de intervalo. No próximo, eu pulo, vou no outro e faço um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos. Uma correntinha de intervalo. No próximo, eu pulo, vou no outro. Um ponto alto e no próximo... 2 pontos altos, uma correntinha de intervalo, pulo o último ponto do bloco e no espação eu vou fazer um bloco de 3 pontos altos. E assim a gente vai seguir por esse canto todo. Então, só para vocês saberem aqui, ó, dentro de cada bloco desse, a gente faz 3 blocos de 3 pontos altos. E em cada espaço aqui desses cantos, a gente vai fazer um bloco de 3 pontos altos, tá? Que é o que eu preciso para essa carreira de aumento. E aí, quando chegar aqui no final, vai acabar exatamente assim, ó, tá? A gente vai pular esse último ponto aqui, ó. A gente vai chegar aqui, a gente vai pular esse último, a gente vai fazer a correntinha, e assim como a gente fez desse lado aqui, ó, a gente vai fazer aqui. Então, aí aqui dentro a gente coloca um grupo de 3 pontos altos, uma correntinha, aqui outro grupo de 3 pontos altos, aí a gente vai seguir aqui normalmente. Quando chegar aqui, ó, nos 2 buracos, a gente faz a mesma coisa. 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos e começa essa sequência de novo que a gente acabou de ver aqui, tá? Pulo o primeiro, um ponto alto, 2 pontos altos, pulo o segundo e assim a gente vai. É só voltar o vídeo para ver como que a gente fez aqui e a gente vai fazer essa carreira todinha desse jeito. Eu vou fazer e eu volto aqui no final para dizer para vocês com quantos bloquinhos ficou, para vocês não ficarem com nenhuma dúvida, tá bom? Se tiver dúvida aqui, tá bem explicadinho, é só voltar e assistir de novo, porque aqui é só repeteco. Os cantos vão ser sempre assim, aqui nos 2 furos, um bloco de 3 pontos para cada um, com uma corrente de intervalo, e aqui no comprimento repete o que vocês já estão acostumados aí nesse trabalho todo, tá? Vou finalizar essa carreira e já volto. Ó, fiz aqui toda a minha volta, tá vendo? Do jeitinho que eu falei pra vocês, os cantinhos e aqui as laterais daquele jeito. Naqueles 2 buracos, ó, eu fiz os blocos com intervalo de uma correntinha e cheguei aqui, ó. Então, como eu tinha começado no segundo espaço, no primeiro aqui, ó, eu fiz os 3 pontos altos, né, o meu bloco, uma correntinha de espaço e fecho com um baixíssimo aqui, ó, tá? No próximo, e eu vou cortar o meu fio, por quê? Porque eu vou trocar de cor, lembra? Ó, e aí você pode puxar e fazer da maneira como você costuma aqui. Eu jogo meu fio pra trás, porque depois, além de passar ele aqui, eu gosto de dar um nozinho, eu acho que fica mais seguro. Mas eu nunca falo aqui pra vocês a maneira de finalizar, porque eu acho que cada um tem o seu jeito, então, tá? Vamos lá. Então, ó, falando em quantidades agora de pontos, porque eu gosto de falar para vocês sempre conferirem. E antes disso, deixa eu falar uma dica. Se acontecer na hora que vocês estiverem colocando os bloquinhos aqui no canto, nossa, Karina, o meu não sobrou o meu sobrou mais ou não sobrou, presta atenção, pode ir olhando que você comeu algum ponto em algum lugar, porque ele dá certinho, tá bom? Em todos os blocos, e a gente precisa dessa quantidade pro tapete ficar, ó, assentadinho na mesa, para ele não emborcar, para ele não embabadar, tá? A gente precisa dessa quantidade de aumentos. Então, vamos lá.
Se você tá fazendo a passadeira, então o seu tapete ficou nessa carreira com um total de 96 blocos de 3 pontos altos, contando todos os blocos que a gente colocou, inclusive aqui nos cantos, tá? A gente fica com um total de 96 blocos de 3 pontos altos. Agora, a gente vai para a próxima carreira e eu vou trocar de cor. Como que a gente vai fazer agora, ó? Eu nem vou fazer junto com vocês, porque a próxima e a outra eu nem preciso fazer. Eu vou pegar o outro tapete para mostrar, tá? Aqui, agora, ó, a gente já fez essa carreira, certo? A gente já fez essa primeira aqui, ó. Agora, a gente vai fazer essa e depois essa, que eu não vou fazer junto com vocês. Por quê? Porque ela não tem segredo. É o que a gente vinha fazendo aqui, ó. Então, agora, a gente vai fazer blocos de 3 pontos altos dentro de cada espaço, separado por uma corrente, e isso, inclusive, aqui nos cantos, ó. Porque aqui nos cantos, a gente já tinha colocado, então, agora é só a gente colocar os blocos nos espaços, sempre separando por uma corrente. Então, tanto esta próxima carreira aqui, que eu vou fazer ela no cru, e a outra, que depois eu volto no amarelo, elas vão ser feitas exatamente da mesma maneira, sem aumento nenhum, porque o aumento a gente já fez aqui, ó, naqueles que ficaram apertadinhos, naqueles que ficaram apertadinhos aqui. Olha como dá diferença, ó. Tava super apertadinho aqui, olha como ele abre depois conforme a gente coloca os blocos, tá? Então, por isso que a gente fez os aumentos já nessa carreira agora. Então, essas próximas duas carreiras eu não vou fazer junto com vocês, e a quantidade de blocos vai ser sempre a mesma, tá? Como a gente não vai fazer aumento, então nas próximas duas carreiras a gente vai ter a mesma quantidade de blocos que eu falei pra vocês que a gente ficou nessa carreira de agora, tá? Então, vocês vão fazer aí mais essas duas carreiras de bloco, eu também vou fazer aqui, e a gente volta para fazer juntos a primeira carreira do nosso ponto para iniciar o bico aqui, tá bom? Então, façam aí, eu faço aqui e a gente se encontra já já. Ó, já terminei aqui, fiz minhas 3 carreiras, né? Como eu falei, eu intercalei as cores, mas vocês fiquem à vontade, essa combinação aí de cores, ela é livre. Inclusive, agora, a gente vai começar as nossas carreiras do bico, né? São 4 carreiras no total do bico. Eu vou fazer a primeira, a segunda e a terceira no cru, e a última só que eu vou fazer no amarelo, só para vocês terem noção do que eu tô falando, ó. Vou mostrar o bico no vermelho, ó. Então, primeiras, né? Primeira, que é essa daqui, das alças, segunda, terceira carreira, e a última aqui, que é o picô. Então, eu vou fazer exatamente assim. Aí, se vocês quiserem fazer tudo de uma cor só, aí vocês decidem, tá? Então, eu vou seguir fazendo essa combinação de cor aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou trocar de cor aqui. Eu vou até virar meu tapete, que eu tô com todas as amarrações desse lado, pra não ficar muito do mesmo lado, e tanto faz onde a gente vai começar. Então, eu vou virar desse lado, ó. Então, peguei aqui o meu fio. Você pode fazer da maneira que você tá acostumada, como eu estou falando durante toda a aula. Vou puxar aqui o meu fio. Eu gosto de levar ele pra lá, que eu já vou amarrando. Aqui é como se fosse um ponto baixo, né, gente? Então, aqui agora, ó, eu vou subir 5 correntinhas, ó. 3, 4 e 5. Aí, eu venho aqui no próximo espaço, ó, e vou prender com um ponto baixo. Ó, um ponto baixo. Fiquei aqui com essa alça, ó. Aí, eu vou fazer mais 5 correntinhas. E vou no próximo espaço e faço um ponto baixo. Mais 5 correntinhas. Vou no próximo espaço, um ponto baixo. E essa carreira aqui, ela vai ser inteirinha desse jeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. No próximo espaço, prende com um ponto baixo. Então, essa carreira não tem segredo nenhum, é a carreira inteira assim, a gente vai fazendo esse monte de alcinhas de 5 correntinhas, prendendo com um ponto baixo. Se você tá fazendo a passadeira, então, você vai fazer a mesma forma que a gente tá fazendo aqui, só que no seu caso, você vai ficar aqui com 96 alças dessas daqui, tá? Igualzinho, de 5 correntinhas, prende com ponto baixo no espaço, mas só que o total fica 96 alças, tá bom? Faz aí e a gente se encontra na próxima carreira.
Olha, já fiz toda a volta aqui no meu tapete, aí eu cheguei aqui na última alça. Aí, como que eu faço essa alça para facilitar a execução da próxima carreira, ó? Ao invés de eu fazer as 5 correntes, eu vou fazer apenas 2 correntes, e aí eu vou fazer um ponto alto, prendendo aqui, ó, nessa simulação do ponto baixo que eu fiz, ó. Um ponto alto, ó. Ele fica como uma alça e facilita para eu terminar no meio da alça, para eu começar a próxima carreira, tá? A nossa próxima carreira é o seguinte, ó. Daqui mesmo de onde eu estou, sem fazer nenhuma corrente de intervalo, eu vou laçar a minha agulha aqui, vou dar uma laçada e entro na próxima argola. E aqui dentro eu vou colocar 9 pontos altos. Dentro da mesma laçada aqui, ó, dentro dessa próxima alça, eu coloco 9 pontos altos, ó. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Deixa eu só conferir aqui com vocês. Ó, então, aqui eu tô, ó. Aqui é a corrente, tá? É aquele ponto alto da corrente, não esquece, né, ó, tá? Então, ó, 3, 6, 9. Então, aqui eu fiz um leque com 9 pontos altos. Aí, sem corrente de intervalo, eu vou direto no próxima alça e faço um ponto baixo, que aí ficou parecido com aqui, ó. Por isso que a gente terminou desse jeito. Agora, eu vou fazer mais uma alça dessa. Então, eu vou subir aqui, ó, 5 correntes. E eu vou prender na próxima alça com um ponto baixo, igual a gente fez na carreira de baixo. Porque entre os leques de 9 pontos altos, eu vou deixar uma argola também de 5 correntes. Agora, eu vou repetir esse processo aqui, ó. Sem nenhuma correntinha de intervalo, eu vou laçar minha agulha e dentro da próxima alça, eu vou colocar novamente 9 pontos altos. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí, eu vou repetir o processo, sem corrente de intervalo, eu venho na próxima alça e prendo com um ponto baixo. Aí, eu vou repetir 5 correntes. Na próxima alça, prendo com um ponto baixo, sem nenhuma corrente de intervalo. Na próxima alça, eu coloco aqui 9 pontos altos. Essa carreira, ela vai ser inteira seguindo essa repetição aqui. Um bloco com 9 pontos altos e uma alça de 5 correntes. Deixa eu ver quanto eu tô aqui, que eu fui falando e me perdi, ó. 3, 6, 7, 8 e 9. Deixa eu só prender aqui para mostrar para vocês como é que vai ficando e como que a gente segue essa carreira. Então, agora, essa carreira, ela é inteirinha assim, tá? A gente vai intercalando um bloco de 9 pontos altos e uma alça igual a que a gente estava fazendo embaixo, uma alcinha de 5 correntes, tá? Sempre prendendo aqui, ó, sem intervalo nenhum de correntinha. Quando termina o leque, antes, para começar o leque, para terminar, prende com ponto baixo, sem nenhum intervalo de correntinha. Então, essa segunda carreira, ela vai ser feita exatamente assim. Se você tá fazendo a passadeira, então, você vai terminar essa carreira aqui com 32 blocos de 9 pontos altos, tá? Mas a execução é igual, só muda a quantidade. Então, no seu caso, serão 32 blocos de 9 pontos altos. Vou terminar e volto para subir a próxima carreira. Prontinho, ó, já fiz toda a minha volta, ó, intercalando os meus leques de 9 pontos altos com as minhas argolas, né, as minhas alças. E aí, eu vim finalizar aqui com vocês, porque quando chega aqui, parece que vai dar errado, ó, tá vendo? Finalizei aqui o meu último bloco, prendi aqui com um ponto baixo, aí ficou assim, da impressão que tá errado, mas não tá não, ó. Aí, eu venho aqui, faço a minha última alça aqui, ó. As minhas 5 correntes, e aí, eu vou prender aqui, ó,
Lembra que esse primeiro aqui, ó, não é um ponto alto que faz parte do leque? A gente fez a nossa primeira alcinha com 2 correntes e o ponto alto. Então, a gente vai prender aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, ó, com um ponto baixíssimo. E aí, vai virar a nossa argola, ó, reparem. E aí, dá certinho, ó, tá vendo? Aí, vira a nossa argola. E agora, a gente vai começar a nossa próxima carreira, que é a carreira do bico também ainda. É a última que eu vou fazer nessa cor cru, é a terceira carreira. Então, como que eu vou fazer agora? Ó, inclusive, nessa carreira, eu vou dar 2 opções para vocês. Agora, a gente vai trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto de base, só que com um intervalo de uma correntinha, porque a gente quer que ele tenha um espaço entre os pontos. Eu gosto de fazer essa carreira, para dar um efeito no ponto, eu gosto de fazer essa carreira pegando pela alcinha de trás, não pegando o ponto inteiro aqui, ó. Pegando somente a alcinha de trás, que inclusive eu pego a alcinha e também essa argolinha, ó. Tá vendo? Dá pra vocês verem aqui, ó. Ó, só aqui a gente pega a alcinha do ponto, ó. Só a alcinha, tá vendo, ó? Mas ele tem aqui atrás também, ó, uma argolinha. Eu costumo dizer que se você segurar com o dedo atrás do ponto, a agulha entra sozinha aqui, já pegando a argolinha, ó. Percebam que a gente fica aqui, ó, com 2 laçadas na agulha. Por quê? Porque o ponto fica mais firme. Mas dá também para fazer só pegando por aqui pela alcinha de trás, porque como isso aqui não é uma bolsa, você não vai pôr peso nem nada, o ponto também fica bom, tá bom? Bom, vamos lá. Independente de você pegar aqui, ó, só essa alcinha ou argolinha de trás, então você vai vir aqui no próximo ponto, que de fato aqui é o primeiro, né, do nosso leque de 9 pontos, faz um ponto baixíssimo. Aí, aqui você vai subir aqui, ó, 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto, mais uma que vai ser a nossa correntinha de intervalo. Venho no próximo ponto, eu tô pegando pela alça de trás, tá? Com a argolinha, então, você pega aqui e faz um ponto alto. Uma correntinha de intervalo no próximo ponto, mais um ponto alto. Eu vou fazer um bloco aqui, pegando todinho pela alça de trás, e vou fazer o próximo bloco pegando pelas 2 alças, para vocês verem a diferença que dá de efeito, e aí vocês decidem qual que vocês querem fazer, tá? Mas, ó, tô fazendo aqui, ó, um ponto alto para cada ponto alto de base e uma correntinha de intervalo entre eles. Então, repetindo que nesse bloco, eu tô fazendo pegando somente pela alça de trás, porque eu quero que dê um efeitinho no ponto, e no próximo eu vou fazer pegando pelas 2 alças e vocês decidem como que vocês querem, tá? Ó, cheguei aqui no meu último ponto, ó, fiz a minha correntinha de intervalo, vou fazer aqui o meu último ponto. Aí, sem correntinha de intervalo, eu venho direto aqui, ó, e prendo naquela argolinha com um ponto baixo, ó, tá? Aí, de novo, sem correntinha de intervalo, eu vou pro próximo leque. Agora, esse leque eu vou fazer do outro jeito, sem ser pegando pela alcinha de trás, somente para vocês verem como é que fica a diferença. Mas vocês vão escolher um modelo e fazer todos eles da mesma maneira, tá bom? Então, ó, eu não vou pegar aqui só pela alcinha de trás, eu vou pegar, ó, o ponto todo, ó, e vou fazer o ponto alto e uma corrente, igual eu fiz na outra carreira. A diferença é que na outra carreira não, desculpe, no outro bloco. A diferença é que no outro bloco eu peguei pela alça de trás e aqui eu tô pegando as 2 alças. Então, a gente trabalha todos os pontos da carreira de baixa, ponto alto sobre ponto alto, com uma correntinha de intervalo, independente do modelinho que você tá escolhendo, se você tá pegando as 2 alças ou somente a alcinha de trás, porque isso é só um detalhe. Independente do que você escolheu, você vai trabalhar todos os pontos, ponto sobre ponto, com uma correntinha de intervalo. Chegou aqui, ó, no último ponto, você não faz correntinha de intervalo e prende aqui diretamente na próxima alça com um ponto baixo. Aí, eu vou mostrar para vocês como é que fica o ponto, para vocês decidirem como é que vocês querem fazer. Ó, percebam que aqui nesse que eu peguei pela alcinha de trás, ele faz... Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó. Ele faz aqui, ó, esse desenhinho aqui, ó, deixando uma alcinha para fora. Eu acho que fica bonito, de modo geral, ó, ele fica bonito. Esse outro aqui não fica feio também, ó, mas ele fica o ponto normal, como a gente pega, tá vendo? Direto, ó.
Então, percebam a diferença, ó. Um aqui tem esse detalhe das alcinhas e o outro não. Essa é a única diferença. Eu vou fazer todo o meu trabalho desse jeito, pegando pela alcinha de trás, porque eu quero que fique esse desenho, tá? Então, por isso eu vou desmanchar aqui. Mas, a sequência dessa carreira, ela é inteirinha desse jeito. Então, eu dei duas opções aqui, só para vocês escolherem como é que vocês querem aí o trabalho de vocês, mas ela não tem segredo. A gente vai trabalhar, então, vou fazer só mais uma aqui com vocês, porque é repetição, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, para cada ponto alto de base que a gente tem nesse leque, a gente vai fazer um ponto alto. E a gente coloca uma correntinha de intervalo entre eles, que é o que vai dar suporte para a gente fazer a próxima carreira, que é uma carreira de ponto picô, tá? E é nesses intervalos que a gente vai fazer esse ponto picô. Então, não importa se você está fazendo o tapete menor, se você está fazendo a passadeira, essa carreira e a próxima, elas têm exatamente a mesma execução, não muda em nada, nem a quantidade de blocos, nem a quantidade de pontos, ela é idêntica, tá? Então, nessa carreira, o que é importante saber é que, tanto para começar o bloco, quanto para terminar, ó, depois que você faz aqui, ó, o último ponto do bloco, você não tem corrente de intervalo, você vem direto na próxima alça e faz um ponto baixo, e para começar também, você vem direto, sem ponto de intervalo, sem corrente de intervalo, você vem direto no primeiro ponto do próximo bloco, tá? E segue fazendo. É a única coisa que precisa de atenção. Essa corrente de intervalo é só entre os pontos do bloco, durante a execução aqui do bloco, tá? De um bloco para o outro, não tem corrente de intervalo. E é isso, a gente vai fazer essa carreira inteirinha desse jeito, é a última carreira nessa cor, a próxima carreira eu já vou trocar de cor para fazer os pontos picôs nesses intervalinhos aqui, então eu vou executar essa carreira e eu volto com vocês para fazer a nossa última carreira do nosso tapete. Façam aí que eu vou fazer aqui também. Prontinho, tô terminando aqui a minha carreira e eu vim aqui para finalizar com vocês, só para não ficar com dúvida, ó. Terminei aqui, ó, a minha última carreira e eu preciso finalizar emendando nesse primeiro que a gente começou. Então, só para chamar a atenção de vocês aqui, ó, que vocês se lembram que eu subi aqui duas correntinhas e mais uma para ficar de intervalo. Então, se você subiu 3 correntinhas, você vai contar 3. Se você subiu 2, você vai contar 2. Lembrando que você tem que deixar aqui uma correntinha de intervalo para a gente poder ter o espaço para trabalhar o ponto picô na próxima carreira, tá? Então, no meu caso, 1, 2, então eu venho aqui, ó, na segunda e prendo com um ponto baixíssimo para finalizar aqui o meu trabalho, tá? Inclusive, aqui eu já posso cortar esse fio, porque agora a gente vai para a próxima carreira do trabalho. E se você chegou até aqui, é porque você tá gostando dessa aula. Então, eu vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like no vídeo, para você também coloca nos comentários de onde que você tá me assistindo, para eu saber qual cidade você tá me assistindo. Comenta também que cor que você tá fazendo aí o seu tapete, quais as combinações que você tá usando pra gente se inspirar também. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações para você não perder nada que eu posto por aqui, porque aí o YouTube te avisa sempre que eu colocar alguma coisa nova por aqui, tá bom? Aproveita também para compartilhar com aquela amiga crocheteira, com aquele grupo de WhatsApp de crocheteiros que você acha que também precisa conhecer essa aula, esse tapete que é super fácil, econômico e vende bastante. Bom, bora lá para nossa próxima carreira. Agora eu vou trocar de cor. Eu costumo sempre virar o ponto onde eu tô para não ficar com o acabamento tudo muito junto, tá? Então, ó, eu vou começar aqui, ó. Tanto faz o lugar, não tem nenhum ponto certo, tá? Então, agora a gente troca de cor. Eu vou aqui, ó, pro meu fio amarelo. Essa é a última carreira do nosso trabalho, tá? Do nosso tapete, é a última do bico, né? Como eu falei, eram 4 carreiras. Você vai colocar aqui, ó, qualquer bloquinho você vai escolher, e aí você vai vir aqui, ó, no primeiro, lembra que a gente deixou os intervalinhos de uma corrente? No primeiro intervalinho de uma corrente, e você vai prender o seu fio, da maneira como você tá acostumado. Eu prendo daquele jeito que vocês já acostumaram aí, simulando um ponto baixo, né? Aí, aqui, ó, eu vou subir
3 correntes. Aqui a gente vai fazer um ponto picô, ó. Subi 3 correntes. Eu vou voltar agora aqui, ó, nesse ponto baixo que eu simulei. Vou dar uma laçada e vou fazer um ponto baixo, ó. Fechei o primeiro ponto picô. Já vou segurando esse fio aqui para escondendo ele e perdendo. Vou no próximo intervalo aqui, ó, de uma corrente e faço um ponto baixo. Prendi aqui esse picô. Agora, eu vou subir 3 correntes. Aí, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo, só que como que eu prendo aqui, ó? Eu vou vir aqui, ó, nessa alça aqui, ó, e aqui dentro, no meinho do ponto baixo, ó, passo aqui. Aqui eu dou a minha laçada e puxo um ponto baixo. Venho aqui no próximo e fecho com um ponto baixo. Ó, vou fazer mais pertinho aqui pra vocês verem onde que eu pego aqui a laçada, tá? Ó, então, subi 3 correntes, aí eu venho aqui, ó, nessa laçadinha aqui, e no meio pego uma perninha do ponto baixo, ó, tá? Dou uma laçada, e aqui eu faço um ponto baixo, só pra fechar o picô. Agora, no próximo espaço, eu faço um ponto baixo para prender esse picô aqui no meu leque, tá vendo? E assim, a gente vai repetir essa carreira toda. Eu vou fazer aqui com vocês, para vocês irem vendo essa repetição e assimilando, porque depois vocês vão fazer só repetição, ó. É uma carreirinha só de ponto picô, para finalizar o trabalho, independente da maneira como você escolheu fazer a sua carreira anterior, se você pegou pela alça de trás ou não, essa carreira não muda em nada, tá? É só o ponto picô, como a gente tá fazendo em outra cor, então a gente faz ele separado aqui, ó. Se fosse na mesma cor, a gente já até conseguiria ter feito na carreira de baixo. Ó, tô seguindo aqui, fazendo em todos os intervalos de uma correntinha que a gente deixou, ó. Fazer um pouquinho mais rápido, só porque eu quero mostrar como é que fica aqui o final, ó. Então, vou fazer aqui, ó, o último intervalo de uma correntinha, ó, desse leque. Aí, neste último intervalo da correntinha, a gente não vai fazer picô. Eu fechei aqui, ó, prendi com um ponto baixo, aí eu não faço picô. Eu vou pular esse ponto baixo aqui, ó, e eu vou direto pro primeiro espaço aqui do próximo leque, pro primeiro espaço, e vou fazer um ponto baixo, ó. Ficou assim. Aí, aqui eu vou fazer um picô, ó, primeiro picô. Ó, fecho o meu picô e prendo ele no próximo espaço. E assim eu sigo aqui, ó. Vou fazer mais um leque com vocês, só que eu vou fazer rápido, tá bom? Mas assim vocês conseguem acompanhar de qualquer forma. Todos os pontos, as correntinhas, né, que fizeram espaços entre os pontos na carreira de baixo, serão preenchidos. Todos eles a gente vai fazer um picô, com exceção do último ponto. Sempre no último ponto do leque, a gente não faz o picô. A gente só prende com o ponto baixo e vai para outra carreira. Eu vou mostrar para vocês mais uma vez, só para não ficar com dúvida, como é que é essa passagem de um leque para o outro. Ó, cheguei aqui no último espaço e vou prender aqui com um ponto baixo esse picô que eu fiz. Só não esqueçam, ó, e reparem que a gente tem aqui, ó, entre esses espaços, a gente tem um ponto baixo aqui, mas a gente não trabalha ele, a gente vai direto, sem nenhuma correntinha nem nada, para o primeiro espaço do nosso leque. Não confundam também com esse espaço aqui, ó, tá? Que é o espaço que a gente tem entre o ponto baixo e o primeiro ponto alto. A gente vai no primeiro espaço que a gente tem no leque e faz direto um ponto baixo. Peraí que minha argola aqui ficou grande, ó. A gente vai direto e faz um ponto baixo, ó, tá? E aí, aqui a gente inicia o trabalho do picô e começa tudo de novo. Essa carreira, ela é inteirinha dessa maneira, então eu não vou fazer ela inteira com vocês, eu acho que já deu pra pegar, é só voltar o vídeo e dá pra ver como é que a gente faz, tá?
Então, ó, só pra gente esclarecer, em cada bloco desse aqui, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picôs. Percebam que a gente não trabalha aqui, ó, aquele ponto baixo que tava aqui, porque senão esse trabalho ia embabadar, porque olha como fica juntinho o primeiro e o último picô aqui, ó, dos dois leques, tá vendo, ó? Então, dessa forma, ele fica bem desenhadinho e o trabalho não vai embabadar. Então, eu vou seguir assim a carreira toda, eu volto aqui só pra gente fechar essa carreira juntas, tá? Pra mostrar pra vocês como é que eu fecho. E aí, depois eu já vou fazer os arremates e volto com ele prontinho, tá? Então, vou fazer os picôs, vocês façam aí, eu venho só pra fecharmos juntos aqui essa carreira. Já volto. Prontinho, já fiz toda a volta aqui, eu vim aqui só para finalizar essa carreira com vocês, ó. Então, eu fiz aqui, ó, meu último ponto baixo desse leque aqui, e aí eu vou diretamente, lembra que a gente pula esse ponto baixo aqui? Então, eu vou diretamente pro ponto baixo do picô, ó, e faço um ponto baixíssimo, ó. Agora, eu posso cortar o meu fio, porque o meu trabalho acabou aqui, eu preciso só fazer os arremates. Agora, eu vou aproveitar para fazer todos os meus arremates aqui e finalizar, né, todos esses arremates, depois eu volto aqui com o tapete pronto. E eu quero aproveitar para te dizer que se você ainda não me segue lá no Instagram, eu te convido a me seguir, eu vou deixar aqui para vocês o meu arroba, para vocês me seguirem lá. É lá que a gente interage mais, lá a gente bate papo, a gente conversa. Lá também eu mostro os bastidores das gravações. Através de enquetes, vocês conseguem escolher o que a gente vai trazer aqui para o canal de novidade. Então, vou deixar o arroba aqui, te convido a se inscrever lá e me acompanhar. Vou fazer todos esses arremates aqui, tá bom? Volto com o tapete pronto para mostrar para vocês. Até já. Prontinho, terminei aqui minha passadeira. É claro que ela não vai caber aqui, ó, né? Porque ela é grande, então ela não vai caber aqui nessa imagem. Tô só mostrando pra vocês aqui, ó, como ela fica sentadinha, né? O trabalho fica bem feitinho. Mas pra que vocês possam ver essa peça inteira, eu vou fazer imagens e vou deixar vocês aí com as imagens dessa linda passadeira. Eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho e até a próxima aula. Tchau!